Obrigado pelo seu interesse na encomenda tecnológica de um módulo de inteligência artificial a ser acoplado à solução de instrução assistida do TCU. O edital e o termo de referência dessa contratação estão disponíveis em tcu.gov.br/etec. Encomenda tecnológica é um mecanismo recente de compra direta de um produto que requer pesquisa e desenvolvimento com um risco tecnológico. Compra direta porque é uma escolha da contratante. O TCU receberá os projetos de P&D dos interessados, consultará especialistas e escolherá o fornecedor que entender ter a maior chance de sucesso. Sucesso na criação da solução de TI desejada. Nosso objetivo é o produto de software, o módulo de inteligência artificial, e não a atividade de pesquisa e desenvolvimento em si. Não obstante, o esforço de P&D demonstrado pela contratada será remunerado pelo TCU, mesmo se não resultar num produto viável, porque o produto pedido extrapola o atual estado da arte e não se pode prever se ele é possível ou se alcançará o desempenho mínimo desejado. Este é o risco tecnológico. No TCU, os tipos processuais, representações e denúncias compõem a maior fatia do total de processos. Foram escolhidos, portanto, para serem tratados nessa TEC. Representações e denúncias podem ser de vários temas. O tema mais comum é o de aquisições públicas, ou seja, a logística de licitações, compras e contratos públicos. O trabalho dessa TEC está dividido em 3 ciclos. No primeiro, o tema são as aquisições públicas à luz da legislação anterior à nova lei de licitações. No segundo, tratar as representações e denúncias de todos os demais temas. E, por fim, retomar o tema aquisições públicas, desta vez para as realizadas sob a égide da Lei 14.133 de 2021. Mas o que queremos que o módulo de inteligência artificial faça para cada um destes 3 grandes ciclos temáticos? Primeiro, que detecte o significado de várias peças processuais. Segundo, que gere uma estruturação desses achados em um painel de jurimetria, com insights de gestão para as unidades técnicas do tribunal. E terceiro, que redija minutas, inclusive para instruções preliminares e de mérito, entendendo-se por redação a geração de um sumário da causa e a sugestão de análises do caso e de propostas de encaminhamento. O módulo deve ser aplicável às principais peças do processo, com destaque para a petição inicial, para a análise dos pedidos de medidas cautelares, para as comunicações envolvendo diligências oitivas e inspeções e para as instruções, principalmente a instrução de mérito. Voltemos então ao objeto para detalhar cada um dos marcos. No primeiro, deseja-se a extração semântica de conteúdo que possibilite transformar um documento de texto livre, como a petição inicial, em um formulário estruturado. Este é um exemplo de campos já existentes no sistema de instrução assistida a serem preenchidos com as informações extraídas da petição inicial. O preenchimento, hoje manual, deve passar a ser feito automaticamente, e o formulário, uma vez preenchido, será submetido a um ser humano para correção e conferência. O preenchimento do formulário exige, por exemplo, classificar as irregularidades alegadas pelo autor em uma tipologia previamente fornecida pelo TCU. E, para cada irregularidade, extrair do texto os fatos alegados, sumarizá-los e associá-los com as evidências fornecidas. O segundo marco é um painel de jurimetria, a ser montado a partir dos dados extraídos do processo e da comparação com processos anteriores. A título de ilustração, o painel poderia listar os processos atuais já correlacionando-os com casos precedentes e ordenando-os por prioridade, a depender da probabilidade deles serem admitidos e de seus pedidos serem procedentes, além de recomendar o próximo encaminhamento em cada caso. Por exemplo, se for identificado pelo modelo computacional que as irregularidades não estão suficientemente comprovadas, sugerir a realização de diligências para saneamento do processo. Já o problema de geração de textos requer elaborar redações protocolares para comunicações do tribunal de acordo com as respostas recebidas, além de sumarizar longas peças jurídicas em um texto coeso e completo, e ainda gerar parágrafos para seções específicas das peças, como a análise técnica e as propostas de encaminhamento, que são seções das peças de instrução. Não apenas textos coerentes,
mas que expressem as interpretações lógica e juridicamente cabíveis naquele momento do caso concreto. Para exemplificar a complexidade do que é pedido na ETEC, façamos uma comparação com outros dois produtos desenvolvidos no TCU. Enunciados de jurisprudência são resumos altamente condensados, escritos por um especialista sobre o entendimento do tribunal em certo caso. Utilizando Multifit com Bag of Words, foi possível criar um classificador que identifica palavras-chave como aposentadoria e reforma e corretamente classifica o enunciado, no caso, na área de pessoal. Se aplicado ao excerto do acórdão, que é um texto também curado, porém mais longo, o modelo perde um pouco de acurácia. Mas quando aplicado ao inteiro teor do acórdão, que é composto de dezenas de páginas, a acurácia desaba, porque o modelo não infere o contexto das palavras que localiza. O módulo pedido nesta ETEC precisará resolver vários problemas de classificação similares a este, contando apenas com o inteiro teor das peças processuais sem prévia curadoria humana. Quanto à predição da análise técnica e das propostas de encaminhamento, busca-se algo na linha deste sistema desenvolvido internamente para a consultoria jurídica do TCU. Ele conta com um banco de teses previamente alimentadas por especialistas humanos, e utilizando inteligência artificial, a solução é capaz de sugerir, indicando o grau de confiança, as teses que melhor respondem às razões da parte contrária. Na ETEC, é preciso que o módulo crie o seu próprio banco de teses e evolua a cada novo processo, aprendendo continuamente com as instruções geradas pelos auditores do TCU. Mudando agora para o problema de sumarização, considere este exemplo de uma representação real. A tese do representante se estende por 3 laudas, mais de 10 parágrafos, e foi resumida em um parágrafo pelo auditor que instruiu a representação. É este o poder de síntese que esperamos da máquina, a geração de resumos abstrativos, ou seja, com suas próprias palavras, coesos e completos. Somando-se ao alto nível de exigência das expectativas já mencionadas, há o risco de não termos suficientes dados de qualidade para o treinamento dos modelos computacionais. O TCU dispõe de um histórico de 10.000 representações e denúncias em formato digital, um quinto delas sobre o tema aquisições públicas. As peças destes processos estão disponíveis no formato original em Microsoft Word e também em PDF, com exceção das petições iniciais, pois até 2020 quase todas as iniciais eram protocolizadas em texto impresso, posteriormente digitalizado. Como se pode ver neste exemplo, várias destas peças contêm carimbos, logotipos ou outros artefatos que tornam o reconhecimento automático de caracteres imprestável. Acreditamos que a contratada terá que tratar manualmente essas peças para gerar dados anotados para fins de treinamento dos modelos computacionais. O fornecedor interessado deve saber que seu trabalho exigirá mais do que a mera aplicação de técnicas usuais do mercado. Será preciso desbravar o estado da arte, criar funcionalidades inéditas e específicas para o problema do TCU, além de desenvolver a integração entre elas. Espera-se do produto final o desempenho comparável ao de um profissional capacitado para análise de processos. A remuneração da ETEC é por custo fixo pelo esforço de P&D, mais bônus pelo desempenho alcançado na solução de TI. Custos e prazos serão negociados entre as partes, a partir da planilha de custos e do cronograma físico-financeiro que compõem o projeto de P&D. O projeto seguirá a metodologia com sprints de duração fixa. As sprints têm preço fixo, suficiente para cobrir os custos da contratada, mas sem significar uma grande fatia do seu lucro. Ao final do número de sprints acordado para certo marco do projeto, a contratada deve entregar o módulo com as funcionalidades esperadas, e é nesse momento que o desempenho da solução será medido. E será pago conforme faixas de bônus pré-definidas. A primeira faixa de bônus corresponde ao mínimo desempenho que torna o produto útil para o TCU. Faixas seguintes podem existir na proporção do benefício financeiro que trouxerem para o tribunal. A execução dos trabalhos organizados em sprints se dará da seguinte maneira. Em cada um dos 3 ciclos temáticos, haverá uma primeira fase de saneamento e estruturação dos dados usados para o treinamento dos modelos computacionais, provavelmente envolvendo forte trabalho de anotação manual pela contratada.
além da prospecção das rotas tecnológicas, os algoritmos e modelos mais promissoras. É a fase mais rica em pesquisa propriamente dita. O produto a ser entregue marco desta fase de saneamento é justamente a base de dados estruturados para fins de treinamento. Entendendo o TCU que o resultado da fase de saneamento permite tentar-se o desenvolvimento do produto, começa a fase das sprints que irão desenvolver as funcionalidades do módulo. Em cada ciclo temático haverá 3 marcos de funcionalidades, correspondentes justamente aos marcos que são objeto da ETEC: extração e classificação, painel de jurimetria, geração de textos. A contratada escolherá a ordem dos marcos a serem cumpridos, bem como as funcionalidades que quer alocar em cada marco. Os marcos funcionam como portões, os stage gates. Se o desempenho esperado na primeira faixa de bônus de qualquer marco não for atingido, o contrato será encerrado. A contratada está excluída da ETEC. Ao final do ciclo temático, o TCU poderá solicitar uma fase de sustentação. É quando a solução já foi posta para uso em produção e será acompanhada e evoluída pela contratada. Empresas de qualquer porte, entidades sem fins lucrativos e instituições de ciência e tecnologia ou suas fundações podem participar desta ETEC. É permitido o consórcio e é permitida a subcontratação parcial nos termos do edital. Para participar desta ETEC, envie até 25/2/2022 para ceaf@tcu.gov.br um projeto de P&D com suficiente nível de detalhe para nos convencer de que ele é a melhor chance de sucesso na obtenção do objeto da ETEC. Para tanto, detalhe as etapas da pesquisa a ser feita, como é que se pretende gerar a massa de dados de treinamento, quais algoritmos e modelagens são os principais candidatos a serem tentados, construa um backlog do projeto ágil com as principais tarefas a serem feitas. Descreva o produto em suas características gerais, o nível de intervenção humana que deve ser necessário para que cada funcionalidade tenha um alto grau de desempenho e como esse desempenho pode ser medido. Não se esqueça de anexar um cronograma físico-financeiro e uma planilha de custos. Também enriquece o seu projeto falar sobre a metodologia de trabalho ágil, contar um portfólio de experiências anteriores e a produção científica da equipe envolvida. Será selecionado o fornecedor que a comissão de seleção entender ter apresentado a proposta com maior chance de sucesso no atendimento da encomenda tecnológica. A escolha do fornecedor será realizada em face dos critérios aqui dispostos. Os critérios são eliminatórios, ou seja, todos eles devem ser atendidos. E são classificatórios na ordem apresentada, ou seja, havendo empate entre 2 projetos em um critério, o critério seguinte será usado para desempate e assim sucessivamente. Nota-se, portanto, que a robustez do projeto de P&D e sua aderência ao problema a ser resolvido é o principal critério de seleção do fornecedor. Confira o cronograma da ETEC no edital. Neste momento, estamos na fase de recebimento dos projetos de pesquisa e desenvolvimento, até o dia 25 de fevereiro de 2022. Em seguida, eles serão analisados por especialistas, os viáveis passarão para a fase de negociação e habilitação, e o projeto selecionado será chamado para assinar contrato. Obrigado novamente pelo seu interesse nessa encomenda tecnológica. Envie o seu projeto até 25 de fevereiro para ceaf@tcu.gov.br. Neste mesmo e-mail, também estamos disponíveis para esclarecer quaisquer dúvidas. Nós aguardamos o seu contato.